Olá, Ginhos e Gênias, tudo bem com vocês? Fiquem agora com o que vai acontecer nos próximos capítulos da novela Te Dou a Vida. Eugênia Silva. No capítulo 87, terça-feira, 18 de janeiro. Augusto liga para Rosa. Ele está sozinho em casa. Ele pergunta inteiramente se ela será sua namorada. E claro que ela tem que rejeitá-lo porque está com Samuel, o amor de sua vida. Ele fica desapontado, mas entende. Depois que desligam, ele fala para Maria que não teria nada com Gina se não fosse por ela. Ele também diz que Samuel é sortudo. Nico está se sentindo pior e sem fôlego. Os meninos de rua descansam um pouco. Um deles pergunta a um policial sobre a oficina de Nelson. O policial não sabe, mas mostra o folheto com Nico e pergunta se o menino de rua ouviu. Ele diz que não. Corre de volta para os outros e diz que eles têm que sair de lá porque a polícia está procurando por Nico. Samuel pergunta a Gabriela por que ela disse aquelas coisas ruins sobre ele, apenas ser alguém para passar o tempo. Ela diz a ele que tentou explicar antes, mas ele não quis ouvir. Aí, ela diz que disse isso para se exibir, para enganar Irene e fazê-la acreditar que Helena ia voltar com Ernesto e não estava interessada em Pedro. Ele diz que ficou muito magoado ao ouvir isso e ela pede desculpas. Eles são amigos novamente. Ele começa a perguntar a ela sobre Gustavo, o quão sério ela está com ele, mas ela não quer discutir isso agora. Eles têm que se concentrar em Nico. Helena fala com Pedro. Ela chora porque se sente tão impotente. Ele diz a ela para não se preocupar. A prisioneira amiga a abraça e a conforta. Eduardo está em seu escritório com outro consultor. O homem é uma espécie de oficial que diz que eles podem estabelecer fortemente que Ernesto não é filho de Isabel, mas eles não têm nenhuma prova de que ele seja Miguel Hernandes. O advogado acha que um juiz estará inclinado a ter misericórdia de Helena. O carro de Pedro fica sem gasolina. Gina e Carlos trocam carinhos. Pedro empurra seu carro pela estrada, enquanto Nico precisa descansar, exausto e ofegante. Alguns dos meninos de rua vão na frente. Eles encontram Pedro e se oferecem para ajudá-lo a empurrar o carro até um posto de gasolina. Eles passam por Nico. Ele vê Pedro e corre para ele. Pedro o abraça exultante. Nico não está bem, ele está sem fôlego. Pedro quer levá-lo ao hospital o mais rápido possível, então chama um táxi e pede aos meninos de rua que cuidem do carro. Pedro leva-o ao hospital e informa ao médico de Nico sobre o que aconteceu. O médico diz que Nico está muito fraco. O menino começa a sangrar pelo nariz. Ele diz que não quer voltar para o pai, enquanto o médico leva para longe em uma maca. Horácio chega no hospital. Na prisão, Helena e suas amigas prisioneiras falam que Rita foi transferida para uma nova prisão. A guarda diz a ela que encontraram Nico, mas ele não está bem. Ela agradece a Deus por ter sido encontrado, mas chora e se preocupa por ele. Ernesto está muito preocupado e recebe uma ligação dizendo que Nico foi encontrado. Ele agradece a Deus por isso, mas pergunta pelas circunstâncias em que Nico foi descoberto. Ao ser informado de que Pedro estava envolvido nisso, ele reclama com seu advogado e diz: "Eu sou o verdadeiro pai." A boa notícia se espalha. Irene ouve e tenta ligar para Ernesto, mas ele não atende. Samuel e Gabriela vêm buscar o carro de Pedro e abastecer. Os meninos de rua esperam fielmente lá no carro. A princípio, eles estão prontos para ir embora. Samuel e Gabriela oferecem lanches para todos. Andréa faz companhia a Horácio e Mônica no hospital. O Dr. Vega sai para dizer a eles que Nico está estável, mas eles precisam fazer testes para ver como está a leucemia. Pedro atualiza Helena sobre as novidades. Ele não sabe o quão ruim está Nico, exceto que ele estava fraco e sangrando pelo nariz. Ele garante a ela que Nico ficará bem. "Nosso filho, como isso soa tão bonito", ela diz entre lágrimas. Ela implora para ele ficar perto de Nico. Ele promete. Ela pergunta a ele o que Nico disse. Pedro não fala muito, mas disse que não queria voltar para o pai. Ela se pergunta o que aconteceu para ele se sentir assim. Ernesto descobre Pedro no hospital e começa uma briga. Horácio ouve o barulho e vem investigar. O Dr. Vega também entra. Ele se recusa a deixar Ernesto ver Nico e diz a ele para se acalmar. Ernesto, ainda zangado, recua. Nelson e Augusto estão com Maria. Gina chega em casa e estraga o bom humor.
Ela não dá a mínima. Ela nem consegue chamar Maria pelo nome. Tanto Nelson quanto Augusto notam sua atitude ruim e estão enojados com ela. Um agente especial conversa com o Dr. Vega sobre Nico. O médico diz que Nico está muito fraco para ver alguém. O agente gostaria de falar com a pessoa que encontrou Nico. Assim que o agente se aproxima de Pedro na sala de espera, Ernesto faz outro escândalo. O agente diz que precisa saber as circunstâncias em que Nico foi encontrado, só isso. Pedro e o agente se afastam. Samuel e Gabriela se despedem dos meninos de rua depois de darem a eles grandes sacos de balas para vender. As crianças estão gratas. Ao saírem, Samuel diz que é uma pena que vivam em tais condições. Gabriela responde que pretende encontrar uma organização para ajudá-los. Samuel agradece Gabriela pela ajuda e eles trocam olhares. As coisas estão começando a desandar para Ernesto. Sente-se excluído do hospital e o agente só quer falar com Pedro. O advogado quer que ele pare de ficar obcecado por isso e lembre-se que ele é acusado de negligência. Ele então insulta o advogado. Irene liga, ele ignora a ligação e reclama dela. O advogado de Horácio lembra que Ernesto ainda tem a custódia de Nico. Ele vai preparar a papelada e vê um juiz no dia seguinte. Horácio e Pedro falam que Nico não quer ficar com Ernesto. Como a condição de Nico é duvidosa, o advogado diz que é bom que ele fique no hospital. Gabriela e Andréa correm para a sala de espera e são informadas de todas as novidades. O advogado de Ernesto o atualiza e diz que Horácio e Pedro podem ver Nico. Ernesto está muito chateado e perturbado com toda a situação. O agente visita Nico, acompanhado de uma agente feminina amigável. Quando Nico e a agente estão sozinhos, Nico explica que não quer morar com o seu pai, porque ele colocou sua mãe na prisão depois de prometer que não faria isso, e agora seu pai quer se casar com sua tia Irene. Quando a agente questiona isso, Nico responde que os viu se beijando. A agente feminina parece interessada. O advogado e Eduardo visitam um juiz. Eles defendem Helena dizendo que ela queria fugir de Ernesto porque ele tentou incriminá-la. E por falar nisso, ele também é um impostor. O juiz parece chocado. Eduardo adiciona informações mais convincentes sobre a investigação aberta que eles têm sobre Ernesto. Finalmente, Ernesto consegue ver Nico. Enquanto isso, o advogado liga para Horácio. O juiz foi favorável ao caso. Helena será libertada da prisão. Assim que Ernesto ver Nico, Nico não o quer lá. Ele mentiu sobre colocar sua mãe na prisão. Ernesto tenta explicar isso, mas Nico não aceita. Ele grita repetidamente: "Saia, saia", conforme a equipe médica chega para ver o que está acontecendo. O advogado de Ernesto está na sala de espera e Ernesto diz que Nico não quer vê-lo. O advogado não está surpreso. Horácio e Pedro estão esperando do lado de fora da prisão. Helena finalmente é solta. Ela vê Pedro, corre para ele de alegria e eles imediatamente se beijam. E aí, gostaram de mais uma notícia sobre a novela Te Dou a Vida? Deixe aqui abaixo nos comentários o que você gostaria de saber sobre a trama que eu posso trazer no próximo vídeo. Se inscreva no nosso canal e deixe seu like. Um super beijo e até o próximo vídeo.